Vamos lá, pessoal. Filosofia de Rousseau, página 210, apostila 6. O filósofo Rousseau, mais um pensador do período iluminista, né? Um pensador também contratualista. Ele vai partir da mesma ideia, né, dos princípios que Hobbes e John Locke escreveram, ou seja, uma ideia de como tem que ser uma sociedade organizada e com alguns princípios. A partir dessa ideia, nós vamos ver que o Rousseau ele tem a sua particularidade na hora de organizar o contrato social e ele também tem sua particularidade para observar como é o homem no estado de natureza. Conforme vocês vão observar aqui, o homem no estado de natureza, para Rousseau, ele é bom, né, chamado de bom selvagem. E esse homem bom, ele se torna corrupto, né? Ele parte para a corrupção quando ele começa a conviver em sociedade. E o que tem na sociedade que faz esse ser humano se tornar ruim? Para o Rousseau, é a propriedade privada, e porque ela ocasionou a desigualdade entre os homens. E quando há essa desigualdade, há esse problema que o ser humano deixa de ser o bom selvagem. E aí nós vamos ver esse trecho. Ó, diante dessa situação, é preciso estabelecer um contrato social que busque a construção de um Estado civil que diminua sensivelmente a liberdade dos homens, mas que seja de fundamental importância para o convívio social. Ele também acredita que o ser humano nasceu livre, mas ele perde essa liberdade quando começa a viver nessa sociedade. Então ele pega um pouco da filosofia do Locke, ele acredita no que o Locke fala, mas ele desconstrói também o que o Locke fala, porque o Locke acredita que o poder do Estado, no poder do governo, é para manter essa liberdade, interferir menos na vida das pessoas e manter essa liberdade. E principalmente a propriedade privada, que o Locke defende tanto. Já o Rousseau, ele diz que a causa do problema da humanidade é a propriedade privada, quando ele sai desse estado de bom selvagem. E ele também, contrariando o Thomas Hobbes, ele não acredita que o ser humano nasce mal. Tá? Então, vamos ver aqui um trecho da obra dele. Ó. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado o terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditar. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não poupariam ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: evitai ouvir esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Perceba que nesse trecho ele faz uma crítica ferrenha à propriedade privada, principalmente na questão de isso ser perpetuado, né? Acreditar que a propriedade privada é uma coisa natural. Para Rousseau, percebe-se que não é. E isso está onde? No seu discurso e sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Nesse outro trecho aqui, nós vamos ver uma introdução na obra Os Pensadores, na coleção Os Pensadores, sobre o que o Rousseau diz. Diz assim, ó, em síntese, a civilização é vista por Rousseau como responsável pela degeneração das exigências morais profundas da natureza humana e sua substituição pela cultura intelectual. A uniformidade artificial de comportamento imposta pela sociedade às pessoas leva-as a ignorar os deveres humanos e as necessidades naturais. Assim como a polidez e as demais regras de etiqueta podem esconder o mais vil e impiedoso egoísmos, as ciências e as artes, com todo o seu brilho exterior, frequentemente seriam somente máscaras da vaidade e do orgulho. Perceba que ele está criticando este convívio em sociedade, que tem todas as suas regras, todos os seus padrões aí, e ele faz uma crítica, né, nesses princípios aí que escondem e mascara o ser humano do que ele é de verdade. Mais adiante, nós temos aqui um trecho de como seria esse contrato social do Rousseau. O contrato social do Rousseau não é um Estado que tem que amenizar a maldade. O contrato social do Rousseau não é um Estado que tem que preservar a, a propriedade privada. Então ele é contrário aos dois anteriores a ele, o Hobbes e o Locke. O contrato social do Rousseau nós vemos nesse trecho. Vamos ver aqui, ó, o contrato social. O contrato do Rousseau deve consistir numa associação entre todos os homens de uma comunidade, formando um corpo moral e coletivo, um corpo político, constituído por todos os membros de sua assembleia fundadora. Logo, o Estado é o próprio povo. Perceba
que o Estado civil de Rousseau deve ser marcado pela separação entre soberano e governo. O soberano do Estado é o povo, e o governo deve satisfação à soberania popular. Para haver soberania plena, é fundamental a vontade geral, o que não se confunda com a vontade de todos. A vontade geral é manifestação do interesse comum ou do bem público, que para Rousseau é a única forma de amenizar a perda da liberdade que existia no estado de natureza, enquanto a vontade de todos seria a somatória das vontades particulares. Então, basicamente, ele propõe nós abrirmos mãos do interesse totalmente individual para o interesse coletivo, um interesse aonde vai amenizar essa perca da liberdade que, segundo ele, que era a liberdade do bom selvagem, e se perdeu, seria uma das maneiras de a gente viver melhor. Então perceba que o Estado ele não é para amenizar as guerras, como o Hobbes fala, e também não é para proteger a propriedade privada. Percebam isso. O Estado, para o Rousseau, ele ameniza todas essas tensões, já que para ele nós não nascemos mal, nós nos tornamos mal quando começamos a viver em sociedade. Né? E também a causa de nós nos tornarmos mal é justamente a própria propriedade privada, que para ele é algo ruim, distorce a, a liberdade humana. Vamos partir desse princípio aqui. Ó. Cada indivíduo abre mão de sua individualidade em favor do grupo social, sem que para isso tenha de abrir mão de sua liberdade e igualdade, pois cada indivíduo é ao mesmo tempo o Estado e o cidadão. Outro trecho aqui da obra do Rousseau, o contrato social, a primeira e a mais importante consequência decorrente dos princípios até aqui estabelecidos é que só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado de acordo com a finalidade de sua instituição, que é o bem comum. Ora, somente com base nesse interesse comum é que a sociedade deve ser governada. Então, isso aqui, se a gente for parar para fazer uma análise mais profunda, ele faz uma crítica ao próprio Locke, quando ele diz a função do governo não é proteger a propriedade privada, que o Locke tanto defendia. A função do governo é ouvir a maioria, o bem comum, atender o bem comum, e não de pequenas pessoas, de grupos de pessoas que tinham essas propriedades daquele período que o Rousseau estava vivenciando. Basicamente, Jean-Jacques Rousseau é isso. Bons estudos e até a próxima aula, galera.